A paz do Senhor a todos, sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em Mateus capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, respondeu, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? A família está em crise e Satanás está correndo de trás da sua família para roubar, matar e destruir. A família é a estrutura da sociedade e também a estrutura da igreja. E neste último tempo, Deus ele quer a restauração completa das famílias, como era no princípio, onde os pais se reconciliam com os filhos com os pais, esposas obedecendo e submissa a seus esposos. Assim é a forma original que Deus quer para as famílias aqui na terra. Deus ele criou o homem e a mulher, mas é o homem que deve comandar, é o homem que deve ser a cabeça da sua família e de sua esposa. Tem muitas mulheres querendo controlar o homem, querendo controlar filhos e querendo controlar tudo. E Deus disse, que a mulher ela deve ser submissa a seu esposo. O céu está fundamentado em 3 grandes princípios. Primeiro, a paternidade, que se divide assim: tem um pai, o filho e o Espírito Santo. E segundo, a cabeça, no céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem manda no céu é a cabeça, é o Pai, o nosso Senhor. Deus ele quer que as famílias sejam organizadas aqui na terra como no céu, dentro desse princípio, para que tudo funcione bem e para que sejam prósperos. Sempre vai haver esse trabalho, de um princípio como uma cabeça, O companheirismo e a comunhão deve haver também para que tenha uma boa relação e tudo funcione de forma organizada dentro das famílias, aqui. Para Deus estabelecer a família, é preciso, primeiro, ordem, estrutura e princípio da cabeça. A estrutura significa uma corrente de comando. O princípio da cabeça é a forma como Deus governa, A palavra cabeça é a autoridade original. É quando alguém te pergunta assim, quem é que manda na sua casa? E você vai responder, na minha casa, quem manda é meu esposo. É assim que deve ser. Existe uma corrente de mando dentro da família. Em cada instituição, Deus ordena que uma cabeça tome as decisões finais. Toda família tem que ser governada, tem que ter ordem, estrutura e uma cabeça, tomando as decisões finais, que sustenta a família e que leva o provimento, Quem sustenta a família deve ser a cabeça, deve ser o homem, é o homem que leva as cargas e a mulher está para ser submissa ao homem e ajudar a levar as cargas. Assim está escrito, Onde não tem ordem, vai haver a desordem, e onde não tem união, vai haver a divisão, familiar. E é onde começa a operar o diabo, no meio da desorganização, Quando tudo está desorganizado na sua vida, na sua família, Deus não vai poder abençoar essa família. É isso mesmo. É preciso que o homem tome o controle, a liderança e comece a governar a sua família. É assim que Deus quer que seja agora. Em Salmo capítulo 133,
versículo 1. Ó, quão bom e quão suave e que os irmãos vivam em união. Deus está dizendo que onde tem organização, ordem, vai haver prosperidade e vai haver bênção fluindo nessa família e neste lugar. Salmo 133, versículo 2. E como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, Arão, e que desce a orla das suas vestes. O óleo representa a unção, a prosperidade, a bênção na casa do homem, que é a cabeça da sua família e da sua esposa. É isso mesmo, Deus está dizendo que aquela família que está organizada nessa ordem, como era no princípio, Deus ele promete abençoar e a sua família será próspera. Deus ele quer que o governo daqui da terra seja como no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na terra a cabeça deve ser o homem deve ser a cabeça da esposa e que comanda a esposa e os filhos, né? O homem ele deve comandar a esposa e os filhos. É isso mesmo, e tomar as decisões finais. Mas quando a esposa governa o seu esposo e seus filhos, e quando é a mulher que controla tudo dentro de uma casa e de uma família, Deus ele dará permissão para Satanás tocar a sua família, as suas finanças e até mesmo a sua própria saúde. Deus ele dá permissão quando é a mulher que toma frente e controla tudo. Então, amados, devemos tomar muito cuidado, os homens devem ser responsáveis, levar o provimento, controlar, tomar boas decisões, pedir a direção de Deus para ser cabeça dentro de uma família. Qual é o propósito da cabeça? É para que tenha um governo, uma estrutura, uma ordem e autoridade dentro dessa família. Este princípio vem de Deus. Não temos outra opção. Devemos de acatar esse princípio. A sociedade feminista não pode mudar um princípio que vem de Deus. Para que receba bênção fluindo, prosperidade na sua família, é preciso organizar a família como no céu. O pai, que é o homem a cabeça, governando a esposa e os filhos. Aqui na terra, Deus está no controle de tudo, é a cabeça principal e o homem a cabeça da sua esposa. É assim que funciona, é assim que deve ser. Tudo ordenado como no céu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, domine sobre os peixes, o mar, e sobre as aves, o céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, de Deus criou macho e fêmea, os criou. Deus criou o homem e a mulher, mas quem deve governar é o homem. Está escrito, né? Então, aquele homem que passar a autoridade de governo da sua família para a sua esposa, Deus ele vai retirar a graça e a bênção dele dessa família. É isso mesmo que Deus está dizendo. Talvez agora mesmo você comece a entender por que é que a sua família está um desastre, por que tudo está dando errado e por que Deus virou as costas para essa família. É porque provavelmente é a sua esposa que está governando a sua casa. E Deus ele está dizendo que o homem deve ser o sacerdote, ele deve ser a cabeça, quem governa a família e tome as decisões finais. Por quê? Porque se você permitiu que a sua esposa governe a sua casa, então tudo irá por água abaixo. Tudo começa a
ficar um caos nessa família, porque está desorganizada. O homem é que deve governar a família, está escrito. A desordem, ela causa uma grande desorganização na família, nas finanças, na saúde, causa uma desordem total na sua saúde e em tudo que é seu. Quem deve governar a nação é o presidente, e quem governa a igreja é o pastor. Portanto, quem governa a família deve ser o homem. A mulher, ela pode iniciar uma conversação, deve ter boa harmonia, deve ter um bom diálogo, tudo dentro do casamento, mas a mulher, o homem foi criado para levar as cargas e a mulher foi criada para ajudar o homem e ser submissa e obedecer o seu esposo. É isso mesmo, o homem ele deve ser responsável, levando o provimento e saber como deve ser uma cabeça dentro da casa. Deve buscar a orientação de Deus para ser aquele que governa com sabedoria, né? Pedir a sabedoria a Deus. 98% dos homens não sabem como governar uma família. Por quê? Porque eles viram que a avó era quem controlava o seu avô. Logo eles foram crescendo vendo que a sua mãe era que controlava o seu pai. E agora estão totalmente perdidos e não sabem como ser autoridade dentro da sua família, não sabe como ser a cabeça, e Deus está pedindo que busque a presença de Deus. Comece a pedir perdão, homem. Se você não está sendo a cabeça, peça perdão hoje mesmo, caia de joelhos nos pés do Senhor e diga: Senhor, eu me arrependo de ter dado o controle da minha família para minha esposa e eu tomo agora o controle. Sou cabeça dessa família e te peço a orientação e a sabedoria de Deus para ter boas decisões e ser responsável e comprometido com a minha família. É isso que devemos de fazer na presença de Deus. Hoje mesmo Deus está falando com os homens. Não sabem como governar suas famílias. Peça a orientação de Deus. Não permita que a sua esposa tome as decisões finais, porque Deus está dizendo que vai retirar a graça e as bênçãos dessa família se é a esposa que está tomando as decisões finais. Qual é a função da cabeça, que é o homem? Em 1 Coríntios está a resposta. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça, e Deus a cabeça de Cristo. O varão a cabeça de sua esposa e Deus a cabeça de Cristo, né? Então, a cabeça é Jesus Cristo e a autoridade principal é o homem. Ele é a autoridade principal da sua família e da sua esposa e da sua casa. Então, Jesus Cristo é a autoridade principal, logo o homem é a autoridade da sua casa, da sua esposa e da sua família. É isso que Jesus Cristo está dizendo. O homem é a autoridade da sua esposa. Cabeça, estrutura e ordem. Assim funciona. Sem a cabeça, tudo fica desorganizado. E o que somos, se nós não permitimos que o homem lidere e seja a cabeça da família, então tudo estará perdido e tudo começa a virar um caos, né? Deus não pode abençoar aquela família que é rebelde, aonde a esposa é que lidera. Não. Deus ele não vai abençoar essa família. Quando você tem uma família organizada, aqui na terra como no céu, e seus filhos oram junto com a mãe e o pai, pedindo as bênçãos do Senhor, ele derramará a prosperidade e as bênçãos começam a fluir nesta família, porque Deus ele responde
o pedido em oração quando ele vê que a família está organizada como no céu. Qual é a função da cabeça? Primeiro, comunicar com o corpo, ter uma boa relação e comunicação com a esposa e com os filhos, mas sabendo que a decisão final, quem toma é o homem dentro de uma casa, dentro de uma família. Os homens devem tomar a decisão final dentro da igreja, dentro da casa, nos negócios, aonde quer que ele esteja em uma reunião. A família, o homem, ele leva o provimento, né? Ele ora, ele toma decisões finais e tudo com certeza irá bem nessa família. Porque quando a mulher, ela controla a família, não vai receber as bênçãos do Senhor e fica estancado tudo nessa família. E vira uma desordem. Deus permite que Satanás entre na sua saúde, na sua família, entra e toca nas suas finanças e na sua saúde, quando é a mulher que está liderando e tomando decisões finais dentro da sua casa. Então, muito cuidado os homens, porque Deus está resgatando o sacerdócio. Ele quer que seja como no princípio, que tudo volte a ser como antes. Homens responsáveis, comprometidos, pedindo a orientação de Deus, debaixo da presença de Deus, em cima da palavra do Senhor, pedindo a orientação e sabedoria de Deus para tomar boas decisões, controlar a família, ser responsável com tudo, levar o provimento, começar a fluir orações de súplica junto com a família, tomando boas decisões, e os homens tomando decisões finais no controle e sendo a cabeça da família, controlando Deus sobre todas as coisas e o homem controlando a família para que as bênçãos do Senhor e a prosperidade flua nessa família. Amém? A paz do Senhor a todos.